Opa, tudo certo por aí? Nas últimas versões do Power BI, um novo recurso muito interessante foi acrescentado. Ele está aqui dentro de modelagem, novo parâmetro de campo. Este recurso permite que você insira medidas variáveis dentro dos seus visuais. Por exemplo, aqui eu tenho a análise de valor total em 3 gráficos. Clicando em quantidade de pedidos, eu tenho a análise de uma outra medida, que é a quantidade de pedidos, em todos os outros 3 gráficos. Em quantidade de itens vendidos, quantidade de devoluções, mesma coisa. Então, nós vamos conseguir, de maneira bastante facilitada, sem gambiarra, variar as análises dos nossos gráficos. E é sobre isso que eu vou te falar na aula de hoje. Bora para a aula! Nesta aula, iremos aprender a trabalhar aqui em modelagem com um parâmetro, porém do tipo campos, tá? A gente até viu parâmetro com intervalo numérico em outras oportunidades, só que aqui você vai ver com uma nova função que saiu nas versões mais recentes do Power BI e que dá um dinamismo muito legal para as nossas apresentações. Veja bem, eu vou criar aqui 2 gráficos quaisquer. Vou pegar, por exemplo, um gráfico de colunas, vou desenhar esse gráfico de colunas aqui, e eu vou fazer uma análise de clientes, vou buscar aqui cliente, em relação à quantidade de pedidos. Vamos buscar aqui QTDE, pedidos, para a gente poder esboçar essa situação. Beleza, tenho aqui quantidade de pedidos por cliente. Deixa eu colocar um rótulo de dados para ficar mais fácil da gente visualizar as informações. Ok, tenho aqui quantidade de pedidos por cliente. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele para poder dar um Ctrl+C, Ctrl+V e criar um gráfico aqui ao lado, que também vai analisar a quantidade de pedidos, só que a gente vai fazer esse gráfico com barras, e ao invés de cliente, eu vou buscar aqui uma outra dimensão. Vou retirar cliente, vou pegar aqui o produto, independente da marca, agrupando ali de acordo com o produto. Beleza, tem um segundo gráfico, e agora eu vou gerar um terceiro gráfico, colocando aqui um gráfico de linhas, por exemplo. Vamos trocar aqui para área até. Vamos colocar área. E ao invés de colocar aqui o nome do cliente, eu vou buscar uma dimensão temporal. Vamos buscar aqui os anos. Levando o ano aqui para o eixo X. Ok, tenho aqui 3 gráficos para a gente poder visualizar este recurso. Vamos só formatar aqui com uma sombra para ficar mais fácil de identificar o limite de cada um, para ficar mais interessante. Efeito, sombra ativei. Vou usar o pincel de formatação e vou colar nos demais gráficos. Beleza, redimensionando aqui um pouquinho. Descer esse. Ok, legal. O que eu quero que você perceba agora? Todas as nossas análises estão sendo feitas com base na quantidade de pedidos. Mas e se eu quiser, por exemplo, ter uma opção de alternar a análise de pedido para a quantidade de vendas, para a quantidade de devoluções, enfim, quero fazer algumas alternativas. Como eu disse no começo da aula, nas últimas versões, a Microsoft lançou uma atualização que nos permite realizar essa ação de forma muito facilitada, através dessa opção modelagem, novo parâmetro e campos. Por padrão, esse campus não vem habilitado. Como que você habilita? Arquivo, opções e configurações, opções, venha em recursos de visualização e você vai ativar parâmetro de campo, que é um recurso que surgiu nas versões mais recentes. Feito isso, vai ter que fechar e abrir o Power BI de novo e ele já vai aparecer da forma como está no meu. E agora olha que interessante, eu vou clicar aqui em campos e o parâmetro é uma espécie aqui de variável. Eu vou dar um nome para esse parâmetro de análise variada. E eu indico quais os campos que eu quero levar para dentro dessa análise variada. Vamos buscar aqui dentro de medidas o valor total, beleza. Vou buscar também a quantidade de pedidos e a quantidade de itens vendidos. Vou trazer também a quantidade de devoluções. Trouxe ali 4 campos diferentes. Vou clicar em criar e olha o que ele fez automaticamente. Ele gerou aqui uma função que inseriu um índice para cada um dos meus campos. E esses campos foram colocados aqui numa espécie de segmentação de dados, que foi criada automaticamente aqui para a gente. Vamos posicionar essa segmentação aqui na parte superior. Vamos ajustar um pouquinho a formatação dela, clicando aqui em formatar o visual. Configuração da segmentação, eu vou deixar aqui na horizontal.
Beleza, agora eu tenho aqui 4 possibilidades de análise: valor total, quantidade de pedidos, itens vendidos e quantidade de devoluções. Se eu clico em um deles, vejo que não está acontecendo nada. Por que não está acontecendo nada? Porque isso que a gente acabou de criar é uma medida que está aqui nesse campo chamado análise variada. O que eu vou precisar fazer? Vou trocar a informação de valores, que era a quantidade de pedidos, era uma informação fixa, por análise variada. Coloquei aqui a análise variada. Vou pegar essa outra, retiro a quantidade de pedidos e vou colocar a análise variada. Vou fazer o mesmo aqui em cima, retiro a quantidade de pedidos e vou colocar a análise variada. Agora, a gente vai ter a seguinte possibilidade. Cliquei em valor total, vejo informações referentes ao valor total. Então, tudo que está aqui agora, veja, valor total por nome do produto, valor total por ano, valor total por cliente. Clique em quantidade de pedidos, tem aqui quantidade de pedidos por produto, por ano, por cliente, quantidade de itens vendidos. Veja agora a informação com base em itens vendidos. Clique em quantidade de devoluções, veja a informação com base em quantidade de devoluções. Então, você consegue modificar a sua análise de forma muito facilitada. Veja que se você tirar os filtros, fica confuso, porque aí todas as informações aparecem em todos os gráficos. O que você pode fazer para evitar isso? Vai na edição da segmentação, formatar o visual, clique em configurações da segmentação, em seleção, habilita seleção única. Agora eu não consigo retirar o filtro, sempre vai ter algo selecionado. E aí você não tem aquele problema de colocar múltiplas visões ali, de certa forma confusas, e fica com possibilidades de análises extremamente interessantes. Gostaram? Isso é um recurso muito interessante, muito valioso, que vai trazer diversas possibilidades novas e com poucos cliques para as suas análises.